Então, está iniciada a gravação. Então, vamos ver aqui a nossa ementa. Vamos conversar sobre disciplina e hoje a gente já começa a ver a parte introdutória. Então, a nossa disciplina, arquitetura e funcionamento dos sistemas operacionais, a antiga disciplina de sistemas operacionais. Qual o conteúdo da nossa disciplina? Nós temos uma unidade 1, uma unidade introdutória, onde nós vamos ver toda a introdução do sistema operacional, o que é um sistema operacional, qual é o funcionamento do sistema operacional, né? Então, primeiro tópico, o que é um sistema operacional e o seu histórico, tá? Como que a gente chegou aos sistemas operacionais atuais, né? Na unidade, vamos ver o que o Tannenbaum, né? Vou comentar sobre o livro de texto, né? O Tannenbaum chama do zoológico dos sistemas operacionais, que é basicamente os principais tipos de sistemas operacionais que existem. A gente tem tendência, às vezes, a achar que apenas 3 ou 4 sistemas operacionais, mas, na verdade, nós temos uma quantidade muito grande de sistemas operacionais, alguns voltados para aplicações específicas, outros sistemas operacionais de uso geral, né, que são aqueles que nós estamos acostumados, Linux, Windows, IOS, Unix, por aí vai. Vamos iniciar com a parte sobre conceitos de sistemas operacionais, onde nós vamos dar um sobrevoo em sistemas operacionais, ver os principais conceitos, para depois entrar em detalhes sobre cada um. Vamos ver os conceitos de chamada ao sistema, né, ou chamadas de sistema, que diz respeito a como o sistema operacional pode ser chamado pelos processos, né? E, por fim, da unidade 1, na introdução, vamos ver as principais estruturas que existem para os sistemas operacionais. Isso aqui a gente vai ver, terminar de ver rapidinho. Na próxima semana a gente já vai terminar esse assunto, já vai começar o segundo, que é a parte de processo e threads. Então, na unidade 2, processo e threads, vamos estudar os conceitos de processo, né, IPC, que é comunicação interprocesso. Vamos ver como é o escalonamento. Vamos ver os conceitos específicos de threads. A parte de IPC, ela está aqui com uma única siglazinha, mas é a parte de comunicação de processo, uma parte um pouco maior da disciplina. A gente vai ver num capítulo à parte, né? Vamos aprofundar sobre esse assunto. A unidade 3 diz respeito a gerenciamento de memória, que é uma parte que normalmente é mais complexa dos sistemas operacionais e está bastante em desempenho. É de quase 20%. E o sindicato? Chegou quase aqui dentro. Então, na parte de gerenciamento de memória, nós temos o gerenciamento básico de memória, que é a base de como vai funcionar um gerenciamento, aquele gerenciamento mais simples dos sistemas operacionais antigos, basicamente a parte de swap, que fala sobre troca de processo. Depois vamos aprofundar um pouco mais falando de sistemas de memória paginados, sistemas de memória segmentados, tá? Vamos falar sobre memória virtual e algoritmização de páginas. Vamos fechar vendo a paginação, ou melhor, segmentação com paginação, quando a gente mistura tudo. Aí nós vamos ver como funciona o gerenciamento de memória em sistemas modernos. Por fim, na unidade 4, fala de sincronismo, deadlock, sistema de arquivos e dispositivos de entrada e saída, né? Bastante coisa para uma unidade. Vamos ver os conceitos de sincronização, quais são os mecanismos de sincronização que o sistema operacional pode oferecer, né? Você vê que sistemas operacionais não oferecem todos os mecanismos possíveis, nós vamos estudar também alguns mecanismos que funcionam por fora. Vamos ver os mecanismos de interrupção e de exceção, né? E vamos ver os conceitos de arquivos e diretórios. Quem baixar essa ementa, que for acompanhar a ementa, vai perceber que eu não vou seguir exatamente a ordem da ementa, né? As coisas vão ficar um pouco puladas de um galho para outro, né? Porque da maneira como está estruturado aqui em apenas 4 unidades, que é como prevê os planos de ensino da Veiga, não é uma boa sequência da gente enxergar, né? Mas nós vamos cobrir todo esse conteúdo aqui, só que numa ordem um pouco diferente da que está aqui. Os livros que nós utilizamos, né? O principal é o que está aqui na terceira, na lista, Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum, né? Usar também o Silberschatz, né? Fundamentos dos Sistemas Operacionais, um excelente livro, né? E o Machado, o livro do Machado, Francis Machado, tá? Que é o segundo da lista aqui, né? Basicamente, tudo que está nos slides vem desses 3 livros. Se a gente for colocar aqui em ordem, o Machado é um livro mais simples, mais superficial, tá? E ele também tem uma linguagem um pouco mais fácil de ser entendido, né? O Tannenbaum eu colocaria no nível intermediário, normalmente é o principal livro das disciplinas de sistemas operacionais que se enxerga, né? E o Silberschatz ele aprofunda mais nos assuntos, né? O que eu aconselharia se alguém quisesse pegar a bibliografia, o que seria bom, o Tannenbaum.
procure ler pelo Tannenbaum. E no caso de querer aprofundar um pouco mais, dá uma olhada lá no Silverchat. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu me formei em 1991 em engenharia da computação, né? Uma das primeiras turmas de engenharia de computação que teve, né? Na época que eu me formei, o CREA sequer reconhecia a computação como uma engenharia. Houve até uma dificuldade nossa de conseguir entrar para o CREA, então depois tudo se resolveu. E assim que eu saí, eu fui trabalhar num centro de pesquisas, onde nossa finalidade era distribuir informações científicas e tecnológicas, né? Basicamente, o que hoje em dia as pessoas procuram no Google, não existia naquela época. Então, se você quisesse acesso à informação, você tinha que se inscrever em algumas listas. Então, nosso trabalho era descobrir papers pelo mundo, pegar os assuntos, pegar os resumos, com base numa ficha catalográfica, descobrir qual era o interesse de cada pesquisador e ficar fomentando os pesquisadores com esses assuntos, com esses papers de pesquisa. Se o pesquisador tivesse interesse, a gente pegava, conseguia o paper e imprimia para ele, né? Hoje, as redes facilitaram bastante, né? Mas todo o meu trabalho foi, né, e tem sido voltado para a área de redes de computadores, configuração de servidores e sistemas operacionais, né? Mexi com vários tipos de sistemas operacionais, Solaris, Unix, Linux, IOS, todas as versões, das mais antigas às mais modernas, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, mesmo fora do assunto, é para ficar à vontade aí. Outra coisa que eu queria combinar com vocês é que eu consegui 2 monitores, né? Então eu tenho condições de apresentar os slides para vocês e, ao mesmo tempo, olhar o chat, né? Mas só que isso é uma tarefa às vezes difícil, né? Eu procuro estar sempre olhando o chat, que vocês fazem muita pergunta pelo chat. Mas se alguém perguntar e não responder, né? Ou se preferir nem escrever no chat, é para ficar à vontade, abre o microfone, pergunta à vontade. Então, vamos fazer como se estivéssemos em sala de aula. Não tem problema nenhum, então, interrompido, né? Então, só perguntar aí. Bernardo colocou aqui no chat, né? Se alguém não viu o WhatsApp aí para a turma, é interessante se o pessoal puder ver, pegar, enquanto ainda está no chat. O que é disciplina de sistemas operacionais, né? Aqui em sistemas operacionais, como se puderam ver pela ementa, é uma disciplina bastante teórica, uma disciplina bem teórica, né? A parte de laboratório, de funcionamento dos sistemas operacionais, mesmo, vocês acabam vendo aos poucos em outras disciplinas, tá? Aqui nós vamos ver a parte conceitual. Professor, Oi, pode falar, Natália. licença, boa noite. Boa noite. A gente está tendo aula, eu no caso, né? Estou tendo aula de redes de computadores e o professor também indicou, eu acho que 1 ou 2 livros do Tannenbaum também. Uhum. Ele trabalha muito nessas duas áreas, sistema operacional e redes. Ele dá um pouco dessas coisas? Um pouco dos dois? Tannenbaum, né? Isso. O Tannenbaum, ele é vou falar assim, um fenômeno de escrever livro, tá? Ele não é só sistemas operacionais, redes, ele tem livro de sistemas distribuídos, ele tem o livro de sistemas operacionais, que vai bem a fundo, e fala, inclusive, da construção de sistemas operacionais. Deve estar aqui na relação, deixa eu ver se está aqui, deixa eu puxar de volta. É porque o professor de redes, no caso, ele falou que para a gente, né, começar a estudar, se a gente quisesse ler um livro, o Tannenbaum, eu acho que seria o último deles, porque ele é o mais complexo, é o maior, parece, e aí fica por último. Nesse caso aqui, para sistemas, ele seria o intermediário que você falou, né? Eu acho que seria o principal para sistemas operacionais. Seria o Então tá. principalmente, tá? O Machado é uma leitura muito simples, assim, ele pega muito pouco aprofundado, né? Aqui, ó, o Tannenbaum tem um livro também de organização de computadores, né? O Tannenbaum é um doutor, se não me engano, do MIT, e ele escreve muito livros em parceria, né? Ele tem o nome dele e ele realmente bota qualidade no livro. Basicamente, ele pega outras pessoas, ele escreve livros para as pessoas aprofundam, ele corrige a forma de escrita e ele consegue passar as coisas de uma forma bastante clara, né? Sobre redes, né? Não vou... O que eu acho do livro Tannenbaum de redes é que a pegada do Tannenbaum é uma pegada antiga de rede de computadores, né? Rede de computador, o Tannenbaum ele vem da área de hardware, tá? E o Tannenbaum ele faz uma aproximação de rede que a gente chama de bottom-up, né? Ele vê as redes, ele começa com a eletrônica, né, como se fosse vindo de organização de computadores, ele fala de meio físico, depois ele fala de como melhorar o meio físico, depois ele fala da camada de rede. Então ele vai explicando as redes de baixo para cima, começando pela eletrônica da rede. Hoje em dia, se prefere ver redes com uma abordagem um pouco diferente, né? Talvez ele tenha falado para você que o melhor livro seja o Kuroso, não foi o que ele falou?
Olha, agora não tô lembrando porque ele indicou vários, mas esse do Tannenbaum eu vi agora, lembrei também que ele indicou lá. E ele falou que é bem mais complexo, assim, parece que ele explica de baixo para cima, né, alguma Isso, coisa isso. assim. É, então, ele pega de baixo, ele faz de batonada, ele pega de baixo para cima. O Kurosa, ele faz uma abordagem ao contrário, ele começa explicando o que é uma aplicação de internet, depois ele fala o que é necessário para que essa aplicação funcionar. Então, ele pega o que a gente já conhece e vai falando o que é necessário para isso funcionar. Então, fica um pouco mais claro, uma abordagem mais moderna. Então, essa é a crítica que eu faria ao livro do Tannenbaum, mas é um excelente livro, né? Entendi. Obrigada, professor. Tá? E o Tannenbaum, especificamente, ele escreveu um sistema operacional que foi o Minix, né? Que seria Mini Unix. O Linus Torvalds, que foi quem escreveu o Linux, ele queria, na verdade, desenvolver mais o Minix. O Tannenbaum não concordou. Tá? Então, mas ele autorizou que o Linus Torvalds ele usasse o Minix como base. Então, hoje o Linux ele é derivado do sistema operacional que foi criado pelo Tannenbaum. Então, o Tannenbaum tem um conhecimento muito grande na área de sistemas operacionais. Talvez seja a principal área dele, né? Já que ele escreveu um sistema operacional completo baseado em Unix. Ele tem um livro de sistemas operacionais que é Projeto e Implementação de Sistemas Operacionais, onde ele descreve todo o desenvolvimento Minix. Bom, Legal, professor, obrigada, viu? qualquer coisa vão perguntando aí. Bom, então, vamos ver, iniciar aqui. Né? Alguém tem alguma pergunta mais antes da gente começar? Vou fechar aqui também a minha câmera, porque vai pesar menos aí. Bom, então vamos ver aí arquitetura e funcionamento dos sistemas operacionais. Bom, uma introdução. Essa figurinha da introdução mostra como eram as máquinas antigas, né? E essas máquinas aqui nós vamos ver as máquinas que sequer tinham sistemas operacionais. Começando sobre conceitos de hardware e software. Bom, o que é um sistema computacional? Um sistema computacional moderno ele possui um ou mais processadores ou núcleos, né? Ele possui memória RAM, disco, que a gente já pode falar hoje em dia SSD, interface de rede, impressora, placa de vídeo, etc. Se a gente pegar na ordem que está aqui, né, de cima para baixo, a gente vai descendo nas complexidades de funcionamento do sistema, né? Por exemplo, os microprocessadores. Existem alguns microprocessadores no mercado, mas o sistema operacional é feito para uma linha de microprocessadores específicos. E para uma determinada linha tem pouca variação. Memória RAM também é algo bastante padronizado. Mas quando a gente testa, por exemplo, discos nós temos de diferentes fabricantes com algumas nuances entre eles. Então, o sistema ele já tem que estar preparado para trabalhar com diferentes tipos de disco, né? Se a gente passa para interface, como interface de rede, aí já, a gama já aumenta bastante. Várias interfaces de rede com várias tecnologias diferentes, né, de vários fabricantes diferentes. Então, nós temos redes cabeadas, né, com diferentes meios de transmissão. Temos redes sem fio com diferentes tecnologias sem fio, né? E dispositivos mais externos, como impressoras e placas de vídeo. A gente já começa a entrar em especificidade de software que complicam bastante o desenvolvimento, né? E um sistema operacional ele tem que coordenar tudo isso, ele tem que fazer todo o sistema funcionar. Então, o sistema operacional ele precisa funcionar administrando, gerenciando memória, disco, interface de rede, impressora, placa de vídeo, não importa qual seja a complexidade disso aí. Então, os sistemas têm que estar preparados. De alguma forma, o sistema tem que aceitar e não apenas o que já existe. O sistema operacional, inclusive, quando ele é lançado, ele tem que estar preparado para o que ainda vai ser inventado, né? Então, nós vamos ver como ele vai conseguir fazer isso aí, né? Bom, mas o que nós temos de fato é que é extremamente difícil escrever um programa para controlar todos os dispositivos. Imagina você, como programador, escrever um programa que funcione com qualquer das impressoras existentes, né? Que funcione com qualquer placa de vídeo, que funcione com qualquer interface de rede. Os sistemas antigos, como MS, DOS, por exemplo, os editores de texto, eram eles quem tinham os drivers da impressora, né? Então, se você tinha uma impressora, você tinha que ver quais eram os editores de texto que suportavam aquela impressora, né? Então, você ficava muito refém do software hardware, né? A ideia atual, hoje em dia, é que nós precisamos isolar o programador do hardware. O programador ele tem que estar numa outra camada e tudo tem que funcionar independentemente do tipo de hardware. Então, qual é a solução que nós temos para essa situação? A solução é bastante simples, né? Colocar uma camada de software sobre o hardware básico, né? Visando duas coisas: gerenciar o sistema,
e oferecer ao usuário uma máquina virtual, né? Esse conceito de máquina virtual que nós vamos ver, tá? Não é o conceito que você imagina de máquina virtual, né? Criar uma máquina virtual diferente, né? Essa máquina virtual aqui é criar uma máquina similar ao hardware verdadeiro, porém mais fácil. Só um exemplo aqui rapidinho, né? Discos. Um disco é um local onde nós armazenamos blocos de 512 bytes. Isso é um disco de computador. Um SSD, a mesma coisa. Um local onde armazenamos blocos de 512 bytes, sem nenhum tipo de estrutura. O que o sistema operacional oferece como máquina virtual? O disco que o sistema operacional oferece para o usuário é um repositório onde ele cria nomes de arquivos e você coloca um arquivo e esse arquivo é guardado nesse disco. Não importa a localização. Então, um usuário, se ele for mexer diretamente no disco, ele tem que administrar blocos de 512 bytes. Se ele mexe por intermédio do sistema operacional, é um local onde tem pastas que nós colocamos nossos arquivos. Então, isso que a gente chama de uma máquina virtual. É o mesmo hardware verdadeiro, porém muito mais fácil de administrar. Aí o Matheus está perguntando se a BIOS chega a ser chamada sistema operacional. Não, a BIOS é outra coisa. A BIOS ela é antes. A BIOS está ligada ao hardware, né? A BIOS ela vai fazer a interface entre os dispositivos e o processador, né? É um microprocessador, ele para acessar o dispositivo da placa-mãe, existem diferentes tipos de dispositivos. Então, quando o fabricante ele monta uma placa-mãe, né, cria uma placa-mãe, bota o chip nela, coloca chips periféricos, existem diferentes tipos de chips que podem existir. Então, a BIOS vai ser a camada que vai compatibilizar o processador hardware, tá? Entre outras coisas. Tá? Mas a principal função é essa, né? Tanto que BIOS é a abreviação de Basic Input Output System, né? Então, um sistema básico de entrada e saída, para ele poder controlar isso. Não que eu controle o hardware, nem o sistema operacional controle o hardware diretamente, né? Ela vai fazer a interface entre o microprocessador e aquele hardware, né? Mas, obviamente, tem que passar pela BIOS tudo isso. Bom, então, o que um software faz? Software permite ao computador, né, ou a quem está usando o computador, está bem trocado, né? Vamos trocar a ordem aqui. Permite armazenar informações no computador, permite recuperar as informações do computador e também permite processar informações, que é basicamente o trabalho que a gente espera de um sistema, né? De forma geral, o software pode ser dividido em duas espécies, né? Programas de sistema e programas aplicativos. Programa aplicativo é aquilo que executa o que o usuário deseja, né? Quando nós compramos um computador, o que nós queremos é executar um programa aplicativo. Ninguém compra um computador para executar um sistema operacional, por mais que goste. Ele compra para executar os aplicativos e ele vai escolher o sistema operacional com base naquilo que ele quer. Já um programa de sistema, ele gerencia a operação do computador, né? Dizemos que o sistema operacional é o principal programa de sistema. É o principal programa para gerenciar a máquina. Quando nós compramos uma máquina, nós compramos um hardware, né? Então, nós precisamos de um software para controlar esse hardware. Ele fornece a base para que os programas aplicativos possam ser escritos. Quando a gente pega um programa, a gente fala que um programa é para um PC, né? Até porque o PC ele pode estar rodando ali diferentes sistemas operacionais. Nós temos um programa para o Windows, nós temos um programa para o Linux, nós temos um programa para o Solaris, nós temos um programa para o Linux, o Unix, para o QNX, tá? Então, é o sistema operacional quem fornece essa base, né? O programa ele é feito para um sistema operacional. Bom, máquina de níveis. O que é máquina de níveis? Bom, nós temos que um hardware ele não tem muita utilidade isoladamente. Se a gente comprar um hardware e ficar olhando para ele, ele não vai fazer muita coisa, né? Quem faz aquilo que o usuário deseja é o software, tá? Porém, o hardware ele é o responsável pela execução das instruções do software, se a gente quer executar alguma tarefa. É por isso que a gente pode ter hardware com maior desempenho, com menor desempenho, tá? Vai depender tudo da capacidade do quanto ele consegue processar, a quantidade de informações que ele vai processar por segundo, né? Porém, tanto o hardware quanto o software são logicamente equivalentes, né, interagindo de uma forma única para o usuário. O nível até onde a gente vai enxergar o sistema como software, como hardware, vai depender da maneira que a gente quer ver esse sistema, tá? Então, um exemplo aqui do que seria equivalente. O hardware faz o trabalho mais físico, né? Ele está mais embaixo, tá?
Mas assim, vamos imaginar o seguinte, até quando é hardware, até quando é software, tá? Você imagina, por exemplo, uma placa de vídeo, tá? Qual é a função da placa de vídeo? É desenhar aquilo que está na tela, né? E nós temos desde placas de vídeo, que são um chip baratinho, que vai acabar ficando lá na placa-mãe, né? Até placas de vídeo que são bem complexas, que realizam operações bastante detalhadas, operações com polígono, giro tridimensional, faz sombreamento. Ela cuida de toda essa parte, né? Isso quer dizer o seguinte, num determinado sistema, né, pensando na parte de vídeo, se a gente coloca uma placa mais simples, nós temos algo desse tipo aqui, né? Nós temos bastante software executando as funções e pouco hardware executando as funções, né? Ao passo que se nós temos placas de vídeo melhores, nós temos placas de vídeo que executam determinadas funções diretamente pelo hardware, né? Então, nós teremos menos software fazendo aquilo, as coisas e mais hardware executando as coisas, né? Então, nós temos aqui uma camada intermediária, né? Que são algumas operações que vão ser realizadas, né? Quem realiza essas operações que está aqui no meio? Elas podem ser realizadas tanto por software quanto por hardware. Se eu executo por software, fica mais barato para mim, né? Se eu executo por hardware, fica mais caro para mim. Porém, se eu executo por hardware, eu tenho um desempenho muito melhor, né? Já que, né, como o nosso colega Rafael botou aí, as instruções serão executadas diretamente por dispositivos físicos e não interpretados por um software para depois ser executada por um dispositivo físico, tá? Então, até que ponto a gente utiliza hardware, até que ponto a gente utiliza software? Até o ponto em que nós vamos querer buscar desempenho. Ok? Bom, vendo um rápido histórico aí, né? Os primeiros computadores, né? A programação era realizada em painéis através de fios, né? Temos aqui uma imagem, né? Uma pessoa em pé, painel cheio de fio pendurado, né? Que está uma programadora, né? Então, a programação realizada diretamente por painéis. A gente pega fio, liga para o painel, vira a chave para o outro lado. Quando os cabos estão todos colocados no computador, o computador está programado. A gente liga a chave, o computador vai realizar uma série de operações e, ao final, ele vai dar um resultado. Era uma grande dificuldade para os programadores dessa época. Aqui a gente não tem sistema operacional. Aqui o programador interage diretamente com o hardware. Então, o surgimento do sistema operacional torna a interação entre o usuário e o computador mais simples, confiável e eficiente, né? O que nós queremos é evitar que as pessoas mexam no hardware, né? A partir desse acontecimento, a parte física do computador torna-se transparente ao usuário. Quando a gente vai fazer um programa hoje em dia, a gente não precisa estar sabendo como funciona o microprocessador, como é a sua interligação com a memória, como é o gerenciamento de disco. O sistema operacional você vai cuidar disso tudo para a gente, né, sem grandes dificuldades. Bom, então, dentro do computador, a gente encara ele como uma máquina de níveis. A gente está conversando aqui sobre máquina de níveis. Um computador, inicialmente, a gente pode imaginar pelo menos dois níveis deles: o nível de hardware e o nível de software, né? Então, no nível de hardware, nós temos os dispositivos físicos, né? E no nível de software, tudo que a partir do sistema operacional, né? Ou não. Então, do ponto de vista do usuário, né? Quando o usuário vai usar a máquina, o nível máximo de profundidade dele é esse aqui, tá? Ele bate lá no sistema operacional. Então, quando nós vemos uma máquina como usuário, nós vemos uma máquina Windows, vemos uma máquina Linux, né? Vemos uma máquina que tem discos administrados, vemos uma máquina que tem impressoras que nós as utilizemos, e por aí vai, né? Ainda, né, existe o conceito aqui de modo kernel e modo usuário, né, que a gente vai detalhar mais à frente, mas basicamente o sistema operacional ele executa em modo kernel. Quando um software está executando em modo kernel, nós dizemos que ele pode fazer qualquer coisa. Quando o software executa em modo usuário, ele tem restrições naquilo que ele pode fazer. Então, é óbvio, né, que quem vai executar em modo kernel será apenas o sistema operacional. Porque se um usuário estiver executando em modo kernel, ele vai poder acessar o dispositivo físico da maneira que ele quiser. E ele pode comprometer o sistema operacional. Então, aqui, né, falando um pouco mais disso, basicamente o que eu falei agora, né? Então,
Os programas que executam no modo thread, o sistema operacional executa no modo kernel, chamado também modo supervisor, né? Então, mais para frente, a gente vai detalhar um pouco mais isso aí. Bom, falando agora especificamente de sistema operacional. O objetivo de um sistema operacional, né? O sistema operacional, o objetivo dele é tornar conveniente o uso de um sistema computacional, usando o hardware de maneira eficiente. Então, conveniente, isso aqui. O computador tem que ser conveniente de ser utilizado, né? Essa conveniência é que vai, basicamente, determinar a preferência de um usuário ou de outro por determinado tipo de sistema operacional, né? Eu, por exemplo, né, se for para fazer edição de texto, acessar a internet, eu prefiro um sistema Windows, né? Já, por exemplo, no trabalho, né, trabalho muito com redes, administração de servidores, tudo mais. Eu prefiro, sem dúvidas, o Linux ou o Solaris, tá? Que são sistemas operacionais que são muito melhores para a parte de administração e gerência de rede, né? Então, essa conveniência vai do uso que cada um vai querer dar para um sistema operacional, né? E eficiente, né? Tem que fazer tudo de forma eficiente, não pode abrir mão da eficiência. Com base nisso, o sistema operacional realiza basicamente duas funções simultaneamente. Só está botando ali que só acho o Linux difícil de se acostumar. Eu te dar um exemplo, Rafael. Minha filha, hoje já tá velha, tá? A minha filha, quando ela tinha em torno dos seus 6, 7 anos, eu tinha em casa um computador com Linux e um computador com Windows. Então, ela era uma criança, assim, que na época ainda não tinha o uso da informática, e tinha os dois computadores e ela cresceu, assim, ligando os dois, né? Ela, assim, no total desconhecimento dela das coisas que ela podia fazer, ela sempre preferiu o Linux. Aí, de repente, ela foi para a escola, começou a ter aula de informática, foi para a faculdade, né? E hoje ela não suporta o Linux, né? Então, assim, é a questão também muito do costume, né? Você está falando, é difícil acostumar, porque a pessoa acaba se acostumando e todos incentivam a utilizar. Mas o Linux ele não é difícil de usar, ele é diferente. Só que quando a gente vive, está imerso num mundo, aquele mundo que é um pouco diferente, a gente acaba não se acostumando com ele, né? Mas quando você está acostumado com os dois sistemas, você sente muita falta de coisas que tem no Linux. Gabriel, é isso mesmo, né? O Windows ele é muito prático para as coisas comuns, o Windows, né? E o que eu acho ruim no Windows é que a Microsoft ela tenta adivinhar o que você quer e às vezes ela não deixa você fazer o que você quer porque coloca muitas restrições, né? O Linux é muito aberto, você consegue fazer exatamente aquilo que você quer. Mas é questão de gosto, eu não tenho assim grandes preferências por um por outro. Acho os dois excelentes sistemas. Então, normalmente quem gosta de Linux costuma falar mal da Microsoft, mas eu acho que não é o caso, né? Servidores da Microsoft são bons, o Active Directory da Microsoft também é excelente, tá? São dois sistemas operacionais excelentes. E cada um tem a sua peculiaridade. Aí, mas voltando aqui, um sistema operacional ele funciona tanto quanto uma máquina estendida, quanto como um gerenciador de recursos. As duas coisas ao mesmo tempo, mas com enfoques diferentes. O macOS, para quem não sabe, ele é primo do Linux, né? Os dois derivam do mesmo sistema, né? Os dois derivam do Unix e System 5. Então, vendo a primeira questão aqui, o sistema operacional com uma máquina estendida, né? Inclusive, eu achei interessante uma vez que teve um cara que falou assim, eu não suporto Unix, eu gosto do macOS. Eu falei, pô, então tu tem que decidir o que você quer, porque é a mesma coisa, né? Apenas a interface que é um pouco diferente. Bom, então, vendo o sistema operacional como uma máquina estendida, o que a gente enxerga com o sistema operacional com a máquina estendida, né? A arquitetura dos computadores no nível de linguagem de máquina é muito difícil de programar, né? O exemplo que eu dei para vocês de acesso ao disco, né? Então, o que é um disco? Um disco é um local onde tem uma série de setores. Cada setor desse com 512 bytes. Setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. E quando nós precisamos escrever a informação, nós precisamos espalhar essa informação pelos vários setores e administrar quais setores estão em uso, qual não estão, qual faz parte de cada arquivo, qual é o encadeamento. É muito complexo isso.
Você pega no sistema operacional, o sistema operacional transforma isso aqui no local onde tem pastas. Então, é muito mais fácil de ser utilizado. Então, isso que a gente chama de máquina estendida ou uma máquina virtual. O sistema operacional, então, esconde do programador toda a complexidade do hardware. Então, esconde do programador a complexidade e fornece uma interface mais simples. Ele oculta detalhes relacionados, por exemplo, a interrupções. Nós vamos aqui ver aqui como funcionam os mecanismos de interrupções, que são fundamentais para o funcionamento de um computador. E o usuário, mesmo um programador mais avançado, não faz uso de interrupções. Então, o operacional oculta tudo isso, né? A parte de temporizadores, gerenciamento de memória, que é extremamente complexo, tá? Outro aspecto de baixo nível, tudo isso o sistema operacional faz. Então, esse ponto de vista, né? O sistema operacional visto como máquina estendida ou uma máquina virtual. É equivalente ao hardware verdadeiro, tá? Equivalente. Um disco no sistema virtual também o tamanho de um disco no sistema real, a quantidade de memória da máquina virtual é a quantidade de memória da máquina real, tá? Porém, ele é muito mais fácil de ser utilizado, né? E quem são os clientes do sistema operacional? São programas aplicativos que são escritos por programadores, né? Então, os verdadeiros clientes de um sistema operacional são os programadores, tá? O usuário ele vai usar o sistema operacional para rodar esse programa que os programadores escrevem. Bom, um ponto de vista alternativo é ter o sistema operacional como um gerenciador de recursos, não como uma máquina estendida, mas é alternativo, né? Ele executa as duas funções. Do ponto de vista alternativo, a função é oferecer um esquema de alocação ordenada e controlada aos dispositivos, né, que compõem o computador. Então, nós temos vários dispositivos que eles precisam ser acessados de forma compartilhada, né? A gente pode citar como dispositivos que precisam ser compartilhados a memória RAM, já que a memória RAM é utilizada por vários processos. Temos a impressora, temos os discos, né? A Natália está perguntando se a sandbox do Avast antivírus é uma máquina virtual. É um tipo de máquina virtual, sim. É um conceito um pouco diferente, mas formalmente é uma máquina virtual, né? Você isola, né, cria uma máquina virtual e executa lá dentro. A maioria dos antivírus hoje tem o conceito de sandbox. Então, por exemplo, acesso à impressora. Vou imaginar que vocês estão usando, para citar os produtos da Microsoft, que vocês estão usando o PowerPoint, o Word e o Excel. Está fazendo um trabalho nos três precisa imprimir tudo, né? O que você faz? Você clica em imprimir nos três e os três vão mandar para a impressora, aquilo vai ser impresso. E vai sair tudo bonitinho, né? Se não tivesse alguém para fazer um acesso ordenado, o que ia acontecer? Ia sair texto do Word misturado com as planilhas do Excel, misturado com os slides do PowerPoint, ia ser uma bagunça danada. E você pode tranquilamente mandar imprimir tudo ao mesmo tempo, e o sistema operacional vai gerenciar tudo isso e não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, é isso que a gente chama de gerenciador de recursos, né? Então, esse ponto de vista sustenta que a principal tarefa é monitorar, né, quem está utilizando qual recurso, atender às requisições, medir a utilização, resolver conflitos dos diferentes processos e tudo mais, né? Então, esse gerenciamento inclui o compartilhamento dos recursos, tanto no tempo quanto no espaço, né? O que é tanto no tempo quanto no espaço? Recursos no tempo, eles podem estar sendo utilizados ao mesmo tempo, como a impressora pode estar sendo ao mesmo tempo, como eles podem estar sendo compartilhados no espaço, né? Discos e memória é compartilhado no espaço. Você tem no mesmo espaço memória, no mesmo espaço de disco, o uso por diferentes processos, né? Lembrando o seguinte, né? Máquina estendida, vou enfatizar isso, máquina estendida, gerenciador de recursos, acontecem ao mesmo tempo. O sistema operacional não é um ou outro, é os dois ao mesmo tempo. Dá uma máquina mais fácil de ser utilizada e gerencia os recursos dessa máquina. Aqui para um pequeno histórico, depois nós vamos ver o zoológico aí para a gente entender, né, exatamente o que é o sistema operacional, né? É, o hardware é muito complexo, precisamos facilitar esse uso, né?
os sistemas operacionais eles foram se desenvolvendo, eles foram melhorando. Nós vamos ver aqui nessa história. Tá? E aí tornou evidente que era preciso melhorar o processo, o projeto de hardware para poder simplificar a forma de funcionamento do sistema, né? Ou seja, o sistema operacional passou a ser uma parte importante dos sistemas. Então, a gente precisa dar uma melhorada na forma como o hardware é desenvolvido para facilitar também um pouco a vida do sistema operacional, né? Pensando no sistema operacional também, né? Porque se aquele hardware trabalhar bem com o sistema operacional, é bom para o hardware, né? Ele vai ter uma recomendação melhor das empresas que desenvolvem sistemas operacionais, os programas vão executar melhor, os usuários vão preferir aquele hardware, né? Uma época marcante, né? Foi, por exemplo, quando foi criado o 486 DX400, então uma máquina um pouco mais antiga. Mas ele vinha escrito do próprio chip, ó, desenvolvido para o Microsoft Windows 95. Né? Ou seja, um chip é a primeira vez que saiu no microprocessador a propaganda do sistema operacional para que ele é feito. Né? Então, é o marco do trabalho conjunto entre o pessoal de sistemas operacionais e o pessoal de hardware. Hoje em dia, isso é fundamental. Hoje em dia é fundamental. Então, sobre o histórico, então, da computação. Vamos ver o histórico da computação sobre os sistemas operacionais. A primeira geração, de 1944, 1945 a 1955, a pós-guerra, nos primeiros computadores. Válvulas e painéis conectores. Né? Para quem nunca viu, isso aqui é uma válvula. Tá? A válvula tem mais ou menos o tamanho de uma mão. Né? Tem válvulas maiores, tem válvulas menores. Mas as válvulas tradicionais são isso aqui. Né? Válvulas foram usadas para construir os primeiros dispositivos eletrônicos, né? Foram usadas para construir televisores, né? Computadores depois. Né? O que a gente tinha nessa época é que um único grupo ele projetava, construía, programava e operava cada máquina. Então, para conseguir programar um computador, tem que conhecer muito bem ele. Então, era o grupo que criava o computador, era o que programava. Né? Não existia o conceito de sistema operacional nessa época. Não tínhamos nada de sistema operacional. Né? Computadores típicos dessa época, o ENIAC, tá? Primeiro computador eletrônico geral de propósito, eletrônico digital de propósito geral, mas existiram outros computadores antes dele, mas eletrônico é considerado o primeiro. Ele possui 18 mil válvulas, 18 mil crianças dessas. Uma válvula consome muita energia, 10 mil capacitores, 70 mil resistores, pesava 30 toneladas, consumia 140 quilowatts, tá muita coisa, e era capaz de realizar 5 mil edições por segundo. Para a época era uma coisa enorme. O objetivo dele é fazer cálculos avançados. Cálculo avançado é calcular seno e cosseno com grande precisão. Então, o ENIAC era um computador de propósito científico. Né? Já em termos comerciais, o Univac 1 foi a primeira máquina comercial construída. Ela foi criada para o censo americano de 1950. Até 1950, toda vez que era feito um censo, toda a soma e toda a estatística do censo era feita na mão. Tá? Tudo base caneta e papel. Demorava muito para ficar pronto. Demorava 2, 3 anos para ficar pronto. Com o Univac, a resposta do censo passou a ser muito rápida. Né? No início da década de 1950, a rotina havia melhorado com a introdução dos cartões perfurados. Tá? Então, a gente já conseguia escrever programa diretamente em cartões, tá? Em vez de usar painel de programação. Mas ainda era preciso escrever os cartões perfurados de acordo com o que existia de computadores. É preciso conhecer muita máquina. Aqui é um exemplo. Isso aqui, se não me engano, e agora não lembro mais se esse é o Univac ou o ENIAC. Acho que esse é o ENIAC, tá? Acho que esse é o ENIAC. Isso. E esse aqui é o Univac. O Univac é mais bonitinho, já que é comercial, né? Esse aqui é o científico, é o ENIAC. Esse aqui é o Univac, numa salinha mais bonitinha. Aqui um exemplo de cartão perfurado. Caso procedimento em Fortran, né?
Dependendo de onde se perfurava, era o programa que a gente estava fazendo. Pensar que isso aqui foi a facilidade, né? Isso aqui veio para facilitar, programar perfurando cartão. Bom, pouco depois do uso das válvulas, inventaram o transistor, que é esse carinha aqui. Tá? A válvula, ela esquenta, queima, tá? Tem que ser trocada de vez em quando. O transistor é um dispositivo que é muito difícil, é quase impossível de estragar. Tá? Ele tem uma confiabilidade altíssima. Então, com a invenção do transistor, computadores ficaram menores, ficaram mais confiáveis, ficaram mais rápidos e passaram a consumir menos energia. Então, ficaram bem melhores. Memória de núcleo magnético foram substituídas por memórias mais rápidas com maior capacidade de armazenamento. Antigamente, as memórias eram uma espécie de um toroide. A memória era um anel de metal, e que dentro desse anel de metal, vou tentar desenhar um anel aqui, você podia passar corrente por um lado dele, né? Imagina você passando por dentro, ou você podia passar corrente por outro lado dele. Dependendo do tipo de corrente que você passava, esse anel era imantado, né? Está faltando a palavra agora. Ele era magnetizado, né? Ele era magnetizado, com campo magnético para um lado ou por outro. Né? E quando você precisava ler informação, você passava uma determinada corrente por ele e, dependendo da resposta que dava, você descobria para que lado estava magnetizado o campo. Então, um bit de um computador era um anel metálico. E as memórias eram construídas dessa forma. Né? Então, essas memórias passaram a ser suas memórias feitas com transistores. É muito mais rápido, mas é muito mais rápido. Consome bem menos energia. Computadores, então, passaram a ser fabricados e vendidos com expectativa de uma durabilidade muito maior. O ENIAC, cada vez que ligava, tinha que trocar não sei quantas válvulas. Né? Nessa época surgiram as primeiras linguagens de programação, né? E os usuários eles não interagiam ainda diretamente com o sistema. Né? O usuário pegava um conjunto de cartões do programador e carregava na máquina. Então, o usuário escrevia em cartão perfurado e o operador botava os cartões na máquina. Mas já tivemos um avanço aqui nessa época. Né? O sistema operacional dessa máquina ele tinha a função de carregar os cartões na memória, né, e transferir o controle para o programa recém-carregado. Então, o que fazia o sistema operacional? Lê cartão perfurado, interpreta o cartão perfurado, transfere isso para a memória, tá? E o programa pode ser executado. Tá? Além disso, ele oferecia novas instruções. Né? O sistema operacional, por exemplo, oferecia instruções de entrada e saída, funções de leitura de dados, escrita de dados na tela. Isso aí facilitou bastante o trabalho dos programadores. Então, aqui a gente já começa a ter um sistema operacional bastante incipiente, né? Com a função de carregar programa e de oferecer algumas rotinas de apoio. Né? Para agilizar o processamento, os serviços podiam ser agrupados em batch, os cartões perfurados colocados todos juntos, eles eram executados em grupo. Uma das características dessa época é que a UCP estava quase sempre ociosa, né? Já que os dispositivos de entrada e saída eram muito lentos. Mais lenta que fosse a UCP, ela ainda era muito rápido comparado com esses dispositivos. Tá? Então, ficava ociosa, coisa que a gente não deseja. Então, enquanto a primeira geração fazia cerca de 5.000 adições, né, já que era basicamente só a adição que fazia por segundo, a segunda geração aqui já é capaz de executar cerca de 200.000 instruções por segundo. Então, já é um bom avanço. Tá? Aqui um exemplo, tá, de uma placa-mãe. Placa-mãe não, desculpe. De uma placa de um computador. Ser de memória, tá? Pode ser uma placa que faz parte da UCP. Então, antigamente a UCP era construída por várias placas. Tá? Então, era bastante complexo criar um computador antigamente. Terceira geração, né? 1965, 1980. É o surgimento dos circuitos integrados. Né? Faltou botar aqui uma figurinha, um chip. Né? Pesadelo. Imagina construir, Daniel, uma placa dessa. Eu cheguei a trabalhar com o VAX 8600. A UCP eram 3 ou 4 placas dessas. Né?
Se desse mau contato na placa, você preparava de funcionar e tudo parava de funcionar. Não era um microprocessador, né? Já que na terceira, a gente, para fazer limpeza de contato, tinha gás limpa-contato, né? Era uma espreiada aqui e um buraco ali na camada de ozônio, então, mas funcionava. É, tinha como ficar limpando na mão, então tinha que ser espreando mesmo. É, então, com a evolução dos sistemas integrados, dos circuitos integrados, né, a gente teve um avanço desenvolvido principalmente pela IBM. Tá? Mas voltando um pouquinho no tempo aqui, em 1960, basicamente o que se tinha para comprar, para se construir, era o que se chamava ou linha científica ou linha comercial. Né? Basicamente aquele oriundo do Univac e do ENIAC. Né? Então, ou a gente comprava um computador com características científicas, né? Ou uma linha mais comercial. Né? Essa linha comercial era mais voltada para entrada e saída, tinha um I/O mais forte, unidades de armazenamento maior capacidade de transferência de dados, e eram computadores normalmente com base 10. Né? A linha científica é mais parecida com os computadores atuais, eram computadores que trabalhavam em base 2 e não tinham muitas características de dispositivo de entrada e saída. Então, ou você tinha um computador desse, ou você tinha um computador desse. Se você precisasse tanto ter aplicações tanto científicas quanto comerciais, ou você comprava um computador científico e rodava mal os programas comerciais, ou você comprava uma linha comercial e rodava mal os programas científicos. Ou comprava dois tipos, né, o que seria caríssimo. Né? A IBM desenvolveu na época o que ela chamou de Sistema 360. Tá? Sistema 360, né, daquela ideia de 360 graus que pega para todos os lados. Né? E a ideia do Sistema 360 foi máquinas diferentes, né, que compõem o Sistema 360, cada máquina com o seu sistema operacional. Né? Desde máquinas mais simples, com características comerciais, até máquinas mais sofisticadas, com características científicas. A diferença é que a camada de baixo do sistema operacional era para interfacear com cada máquina específica. Né? Mas a sacada da IBM foi que a camada superior do sistema operacional é comum a todos. Né? Então, ela cria um sistema operacional que funciona independente da máquina. E quando você cria um programa, você compra um programa, o programa é para o sistema operacional. Então, você pode comprar uma máquina mais simples até uma máquina mais sofisticada. O programa ele vai executar em qualquer das máquinas. Tá? Foi o que a IBM propôs na época. Né? Então, foi necessário desenvolver um sistema operacional que executasse em todos os modelos. Então, o sistema 360 foi a primeira linha importante de computadores a usar circuitos integrados, né? Tinha velocidade suficiente para poder suportar esse tipo de mapeamento. Né? E uma vantagem significativa em relação ao preço e desempenho sobre marcas de segunda geração. Né? E a IBM ela tem uma característica, né? Desde sempre, a IBM ela trabalha com leasing. Né? Você pode comprar uma máquina IBM, mas a IBM ela aluga a máquina para você. Então, ela fala para o seguinte para você: você acha que você precisa da máquina mais fraca? Aluga essa máquina aqui. Eu instalo para você. Se a máquina não estiver suficiente para você, a gente recolhe essa máquina e te aluga uma máquina melhor. E todos aqueles programas que você comprou e botou executando nessa máquina vão continuar executando a outra, só que melhor. Né? Então, ela oferece um esquema onde você pode adequar o hardware à sua necessidade e mudar, se a sua necessidade mudar, preservando os seus programas que estão executando. Né? Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do sistema operacional, né? O OS 360. E para quem imagina essa máquina uma máquina muito grande, né, os computadores, conforme aumentam de capacidade, eles diminuem de tamanho. Né? Isso aqui, por exemplo, é um IBM 360. Para apagar aqui. Isso aqui é um IBM 360. Aqui ele está aberto, né? Ele não é tão feio, não tem um painel bonitinho aqui assim. Né? Cobre aqui. Então, um monitor, né? Tem um teclado para acessar o monitor. Né? E é essa máquina aqui. Um dos 360. Você podia trocar o seu IBM 360 por um mais potente ou por um menos potente. E você vai pagar aluguel na medida que for necessário para você.
Então surge o sistema operacional OS 360. Ele tem algumas características bastante interessantes, né? Começar por aqui, ó, escrito em assembly. Já é difícil escrever uma sistema operacional em linguagem C. Imagina escrever uma sistema operacional em assembly. Tá? É muito complexo, é muito difícil. Tá? Tem que dar os parabéns para o pessoal que conseguiu fazer isso aí. Ele tinha uma série de problemas, completamente compreensível. As teorias de sistemas operacionais não estavam totalmente desenvolvidas, mas os caras conseguiram. Tá? Era um sistema operacional muito grande mesmo, totalmente escrito em assembly. Tá? Ele continha muitos problemas, tá? E tinha um fluxo contínuo de versão. Toda hora saiu uma versão nova desse sistema operacional. Mas vendeu e ele funcionava. O problema funcionava. E ele introduziu conceitos muito importantes. O S360, apesar de ser um sistema operacional problemático, foi o primeiro, né? E trouxe coisas como multiprogramação. Tá? Ele permitia mais de um programa sendo executado na máquina ao mesmo tempo. Isso foi uma novidade para a época. O conceito de spool para entrar em CD de jobs. Você pode colocar programas concorrentes utilizando o hardware de maneira concorrente. Né? Sistemas de tempo compartilhado. Você bota vários terminais na máquina e o tempo é compartilhado. Você consegue vários usuários usar o computador ao mesmo tempo. Tá? Então, foi uma verdadeira revolução. Tá? Então, a IBM deu uma contribuição muito grande nessa área de sistema operacional com o desenvolvimento do S360. Tá? Com ideias que até hoje perduram. Né? Isso aqui é usado até hoje, tá? Com mais alguma coisa. Vai ser que é importante até hoje. E foi definido lá na década de 70 pela IBM. Em 1969, né, existia um sistema operacional chamado Multics, e cria-se o Unix a partir do Multics. O Multics é um outro tipo de sistema operacional, que também era um sistema operacional escrito em assembly, bastante complexo, tá? E nasce quase junto o Unix e a linguagem C. Tá? Se não me engano, tá, o Kernel e Hitler, que foram os caras que inventaram a linguagem C, eles já deram uma entrevista no qual eles falaram que durante o desenvolvimento do Unix percebeu-se a necessidade de uma linguagem mais poderosa. Então, desenvolveu-se o compilador C para se poder criar o Unix. Né? E Unix e C são totalmente integrados. Então, nasce o Unix, que é um importantíssimo sistema operacional. Tá? Ele é tão importante, né, que ele surge em 1969, ele entra em operação na década de 70, e o marco zero da computação, né, se você pegar, por exemplo, a forma como um computador, como um dispositivo armazena a data, normalmente ou a quantidade de segundos ou a quantidade de microsegundos desde 1º de janeiro de 1970, quando foi posto em operação o primeiro Unix. Hoje em dia, os derivados do Unix estão embarcados em tudo quanto é lugar, né? Roteadores domésticos, por aí vai. As máquinas dessa geração, tá, passaram, então, de 200 mil instruções por segundo a 5 milhões de instruções por segundo. Já deu um belo salto. E aqui nós temos um sistema operacional que ficou completo. Tá? E o Unix existe até hoje, claro que não é o mesmo Unix de 1970, né? Ele existe até hoje, e, na minha opinião, eu vou falar mesmo, é o melhor sistema operacional que existe. Tá? Os Solaris, por exemplo, que a gente pode chamar de a linha puro sangue do Unix, ainda não vi sistema operacional que o batesse. O Windows não chega nem perto, o Linux, sem nem pensar em chegar perto, embora seja derivado dele também. As de máquinas dessa geração, tá, então já falei, né, executavam 5 milhões por segundo. Bom, então, nós passamos agora de chips, né, para circuitos integrados em larga escala. Né? Microprocessadores, hoje em dia, têm bilhões de transistores dentro dele. Tá? Então, desenvolveram o que a gente chama de circuitos LSI e VLSI, né, alta escala de integração, escala de integração muito alta. Permite o desenvolvimento de computadores pessoais e estações de trabalho. A estação de trabalho, normalmente, a gente chama o computador pessoal que é mais poderoso. Surgiu sistemas operacionais DOS, para computadores computador pessoal, né? E o VMS, tá? Para máquinas maiores. Começaram a ser fabricadas máquinas com mais de um processador, então placa-mãe para colocação de mais de um chip. Mais recentemente,
A gente voltou a usar um chip só com vários núcleos, que tem o mesmo funcionamento que vários microprocessadores, na verdade até melhor. E agora surge o conceito de multitarefa e multiprocessamento, né? Que a multitarefa, nós falamos de compartilhamento do hardware por mais de uma tarefa. Então, mais de uma tarefa utilizando o hardware ao mesmo tempo. O multiprocessamento é o uso de mais de um processador pelo sistema, né? Então, o sistema consegue usar mais de um CPU ao mesmo tempo. Até mesmo um processo se subdividir e ocupar mais de um CPU. A gente vai vendo o avanço dos sistemas operacionais com novos conceitos. Com a difusão das redes de longa distância, né, foram desenvolvidos vários protocolos de rede e surgem os que nós chamamos hoje em dia de sistemas operacionais de rede. Hoje em dia, basicamente, todo sistema operacional é um só, né, que é um sistema operacional de rede, né? Máquinas mais modernas de aceleração, a gente já fala em bilhões de instruções de ponto flutuante, não é mais simplesmente instrução, mas instrução de ponto flutuante, que são mais complexos, por segundo. Conforme as máquinas avançam, mais poder de processamento, melhor o sistema operacional. Em 1990 é lançado o primeiro smartphone, né, para quem pensa que smartphone é novidade, que foi o Nokia N9000. Tá? Foi lançado em meados de 1990. Era esse aqui, né? Esse bicho aqui, né, fechou. Então, ele é um tijolão, né? Então, você vê que é algo pesado mesmo, tá? Mas é um telefone, tá? Com sistema operacional e aplicativos. Então, app, para quem pensa que é novidade, está meio por fora. Com o advento de computadores móveis, surgem sistemas operacionais para smartphones, então, né? Nasceu o Symbian OS, que foi um importante sistema operacional, basicamente para aparelhos Samsung, Sony Ericsson, Motorola e Nokia. O BlackBerry, falecido BlackBerry, né? O Windows, nasceu em 2007. O Android, que vem em 2008, nascido diretamente do Linux, né? O Windows Phone, que a Nokia tentou forçar a barra durante muito tempo, mas até a própria Microsoft já desistiu do Windows Phone, né? Não vingou, não pegou no gosto popular, né? Hoje em dia, o que nós temos realmente é a briga do iOS com Android. Ainda existe uma raridade ou outra que sai com Symbian, tá? Mas é bastante raro. Atualmente, o Android é o sistema operacional dominante, né? Com o iOS da Apple em segundo lugar e próximo, o que é bastante forte, né? Já que iOS só vem em iPhone e o Android vem com todos os outros. A gente vê a força da Apple aí. Mas o Android ainda é o sistema operacional dominante do smartphone, né? Então, a gente viu aí, né, um histórico dos sistemas operacionais, né, chegando até a parte de computadores móveis, que é o que nós temos hoje em dia. Lembrando que um smartphone é um computador móvel. Quem quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo aí? Bom, então, vamos lá. Vamos ver aí o nosso zoológico, né? Zoológico é onde nós temos vários bichos diferentes. Então, vamos ver quais são os bichos que existem no mundo desses sistemas operacionais. Bom, a Natália está falando, o iOS não domina o mercado porque é infinitamente mais caro de comprar e manter iPhone e Android. São bem diferentes, né? Eu, particularmente, assim, é sempre questão de gosto, né? Se pudesse existir um iPhone com Android, eu acho que seria a melhor coisa do mundo, né? Porque eu prefiro o Android, pelas mesmas questões do Windows. Eu acho o Windows muito travado. O Windows trava muito o que a pessoa pode fazer. A, a, a Apple, ela é bastante parecida com a Microsoft nesse aspecto. Ela tem os conceitos dela e quer impor esses conceitos aos usuários, né? Eu realmente prefiro a liberdade de poder mexer no meu celular e definir qual vai ser o meu celular. E se eu for fazer besteira, é problema meu. Eu não acho que a empresa tem que determinar que eu não posso fazer determinada coisa, porque existe a chance de fazer alguma coisa errada, né? Acho que se eu pago pelo produto, eu tenho direito de usar o produto da maneira que eu quiser. Isso que eu particularmente, prefiro o Android nesse aspecto e eu acho o Linux também muito bom nesse aspecto, né? Agora, sem dúvida, o hardware da Apple é imbatível, né? É imbatível. Talvez só pela Samsung. Samsung e Apple estão disparados em termos de hardware.
Gabriel está falando para a assim, é questão de gosto, né? Todo mundo tem que respeitar todo mundo, né? E vale os dois. Então, os dois, eu acho que os dois são excelentes, mas tem essa questão do desbloquear muitas coisas, né? Eu, por exemplo, tinha um iPad e eu comprei um dispositivo, e lançaram um dispositivo que você botava na porta do iPad e você podia encaixar um pendrive no iPad e passar suas fotos direto do pendrive, né? A Apple rapidamente lançou uma atualização que bloqueou o uso desse dispositivo. Então, é esse tipo de coisa que eu não concordo, né? A empresa toma por você as decisões. Bom, então, vamos lá, sobre os sistemas operacionais do nosso zoológico aqui, né? Sistemas operacionais para computadores de grande porte são, primeiro vamos ver aqui o título, né? Zoológico, falando especificamente de sistemas operacionais para computadores de grande porte, né? O que caracteriza um computador de grande porte? Por que ele existe ainda, né? Basicamente, o que um computador de grande porte traz de diferente, tá, é o processamento de muitas tarefas ao mesmo tempo, com uma grande quantidade de operações de entrada e saída. Ele tem toda uma arquitetura de caminhos paralelos, de data path, que executa em paralelo, grades de acesso, que permite acesso a disco, a memória, uma vazão muito grande. Tá? Então, você consegue acesso à memória, acesso a disco, troca de dados muito grande. Então, para processamento de grandes massas de dados, esse tipo de computador ele é excelente. Tá? Em geral, esse tipo de sistema operacional oferece três tipos de serviço, né? Sistemas em lote, em batch, né? Que processam tarefa rotineira sem que o usuário interativo esteja presente, né? A ideia do batch é uma ideia muito antiga. A ideia é de você pegar cartão perfurado, botar na máquina e a máquina executar sem a sua presença, né? Mas o batch, hoje em dia, ele ainda é muito utilizado. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma loja, uma grande loja, que faz vendas durante o dia, quando fecha as portas, ela roda um batch à noite para fazer o seu controle de estoque, fazer o seu fechamento de todos os caixas, né? É um processamento em batch, é um processamento em batch importantíssimo que ele é feito. Requer muita operação de entrada e saída, né? Então, sistemas operacionais de computador de grande porte oferecem, né, é, ferramentas muito adequadas para o processamento em lote, que é muito necessário hoje em dia. Também oferece sistema de processamento de transações, né, que lida com grande quantidade de pedidos pequenos. São pequenos pedidos que têm que ser executados, tá? Onde cada unidade de trabalho é pequena. Tá? Ou seja, multiprocessos, centenas, milhares de processos executando simultaneamente na máquina. Isso é um pouco complicado, tá? Não é impossível, não é difícil, mas é um pouco complicado para um PC. Uma máquina de grande porte faz isso com facilidade. E sistema de tempo compartilhado, aqui como um computador comum, né? Permitem múltiplos usuários remotos executar tarefa no computador ao mesmo tempo. Aqui nós temos um exemplo de um computador de grande porte, né? O computador ocupa um rack, né? Isso aqui é um Enterprise da IBM, tá? Uma máquina com grande capacidade de I/O. Sistemas operacionais de servidores, tá? Lembrando o seguinte, nós podemos colocar um sistema operacional de servidor no computador de grande porte, tá? Sem problema nenhum. O que são servidores, né? São computadores semelhantes a computadores pessoais, porém com porte um pouco maior, mais parrudo, vamos dizer assim, tá? Aqui é um exemplo de um servidor. Normalmente um servidor é encaixado num rack, tá? Esse servidor aqui nós temos, por exemplo, nele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de disco na frente dele. Então, um servidor com 8 unidades de disco, tem um DVD aqui embaixo, entradas USB, porta serial, né? Normalmente ele é profundo. Né? Eles são desenvolvidos para servirem a múltiplos usuários simultaneamente, né? Por intermédio de uma rede que permite compartilhar esses recursos de software e hardware. Então, o REC fornece uma rede para ele, né? Exemplo de sistemas operacionais para servidores, né? Botei sempre em ordem alfabética, tá? Sempre que eu botar vai ser em ordem alfabética para não machucar ninguém. Tá? Então, FreeBSD, sistema operacional para servidor, Linux, Solaris, a linha server da Microsoft, né? O Windows Server, né? São sistemas operacionais feitos para servidores, né? Qual é a característica do Windows Server, por exemplo, em relação ao Windows 10? Se você instala o Windows Server no computador, e você vai usar para editar um texto, uma coisa assim, vai dar até a impressão para você que o sistema operacional é mais pesado. Tá? Mas, pelo contrário, ele é mais leve.
Então, por que está essa impressão? Porque ele é feito para atender recursos de rede. Então, ele não dá muita prioridade para tarefas em primeiro plano, ele dá prioridade para tarefas em segundo plano, as tarefas que chegam solicitações pela rede. Então, uma máquina que está sendo acessada e está em rede, ele sempre dará preferência para a rede. É uma das características do sistema operacional de servidores. Sistemas operacionais de multiprocessadores, né? Então, sistemas operacionais para máquinas que têm vários processadores. Bom, uma forma de obter poder de processamento maior é ter vários UCPs no único sistema. Tanto chips de microprocessadores, quanto máquinas com processadores com vários núcleos. Então, dependendo de como eles são conectados e aquilo que é compartilhado, tá? Podem ser chamados de computador paralelo, multicomputador, multiprocessador. Então, isso vai depender do tipo de compartilhamento de memória e tudo mais. Isso aqui é mais questão de hardware, né? O sistema operacional é um sistema com múltiplos processadores ou multiprocessadores. Para tirar vantagem da capacidade de ter mais de um processador, é preciso ativar todos os processadores. Então, nós precisamos de sistemas operacionais especiais que ativem esses multiprocessadores, né? Muitas vezes são variação do sistema para servidores, tá? Um aspecto voltado para comunicação, consistência, né? Temos o advento do chip multinúcleo, para computador pessoal. Com isso, sistemas operacionais de computadores de mesa, notebook, já lidam com multiprocessadores de pequena escala. Hoje em dia é comum celulares, né, smartphones com processador de 8 núcleos. Então, sistemas operacionais de celulares são sistemas operacionais multiprocessadores. Tá? Então, os sistemas atuais já são capazes de tirar proveito dessa característica. Tá? A dificuldade é fazer os aplicativos usar essa capacidade, né? Não adianta você ter uma máquina com vários processadores se os aplicativos não fazem uso dele. Tá? O sistema operacional não vai fazer o milagre aí. Né? Computadores modernos, eles muitas vezes, né, dezenas de programas são iniciados em paralelo, né? Sendo que o foco... desculpa, gente. Isso aqui são computadores muito processados. Aqui já estamos falando de computadores pessoais. Tá? O computador moderno ele já dá um suporte a multiprogramação. Então, o sistema operacional de computador pessoal, né, já é um sistema operacional, né? Vou voltar um slide aqui, uma evolução do sistema operacional para multiprocessadores. Tá? Tudo, na verdade, vai evoluindo, né? Essas características que nós estamos vendo aqui não são únicas. O sistema operacional pode ter várias dessas características. Né? Qual o foco do sistema operacional para o computador pessoal? Proporcionar boa utilização do sistema para um único usuário. Aquele usuário que está utilizando a máquina. É diferente do sistema operacional servidor. O sistema operacional servidor, ele não quer saber muito do usuário que está usando a máquina, ele quer saber mais das solicitações que chegam via rede. Aqui, computador pessoal, a preferência dele é usuário interativo. Se chega alguma coisa pela rede e tem um usuário usando o sistema, preferência é usuário. São amplamente utilizados para computador de texto, planilha, acesso à internet. Né? Então, exemplos mais comuns. FreeBSD, Linux, OS X, Windows 10, 11, tem vários outros. O Gabriel está perguntando, são usados mais para aplicativos. Computador pessoal, usado mais para rodar programas, mesmo, programas aplicativos. Sistemas operacionais de computadores portáteis. Tem computadores portáteis, eles são um pouco mais restritos, às vezes, né, na quantidade de memória que tem, na capacidade do processador. Né? Então, eles precisam de sistemas operacionais mais leves. Né? Então, são sistemas operacionais destinados para tablet, smartphone e outros de menor poder de processamento. A maioria desses dispositivos conta com CPU multinúcleo, né? E ele tem uma característica diferenciada em relação aos computadores, né? Que é a quantidade de sensores que ele tem, né? Câmera, GPS, às vezes sensor de impressão digital, acelerômetro, uma série de bússola, tá? Uma série de sensores que a gente não encontra em computadores. Então, eles têm, apesar de serem mais simples, possuem algumas diferenças. Então, eles possuem sistemas operacionais que são sofisticados, né? E voltados para a execução dos famosos apps.
Sistemas operacionais embarcados, tá? É uma outra característica que existem vários tipos de sistemas operacionais. Eles são executados em equipamentos que controlam dispositivos que não costumam servir como computadores, tá? Embora seja um tipo de computador, né? E também, normalmente, eles não aceitam software instalado pelo usuário. Então, é sistema que ele tem um sistema operacional, ele tem aplicativos, mas você não pode instalar aplicativo, né? Exemplos desse tipo de sistema embarcado: forno de micro-ondas, né? Carros, aparelhos de DVD, reprodutor de MP3. Aqui eu não estou falando de multimídia de carro, não. Estou falando do carro, né? O carro, ele é um tipo de computador e, obviamente, você não pode estar instalando o programa nele, né? A principal propriedade que diferencia os sistemas embarcados dos sistemas operacionais portáteis, tá? É a certeza que nenhum software não confiável será executado, tá? Então, aqui, os sistemas operacionais, sistemas embarcados, todo o software vem instalado pelo fabricante, tá? Então, não há uma necessidade de proteção entre os aplicativos, já que tudo é confiável. Com isso, existem uma série de simplificações que são feitas em cima do sistema operacional para que ele fique mais leve. Exemplos de sistemas operacionais que podem ser usados para sistemas embarcados: Windows e Linux, né? QNX, VxWorks e o Windows CE. Está tranquilo, Rafael, sem problema. De qualquer maneira, a aula vai ficar gravada. Depois que quiser baixar para ver, eu vou disponibilizar para vocês essas gravações. Sistemas operacionais de nós sensores, tá? Nosso sensor são pequenos computadores, tá? São computadores muito pequenos que utilizam comunicação sem fio, tá? O nosso sensor normalmente é um sistema de monitoramento que ele fica preso a geleiras, vulcões, ele fica em alto mar para tentar fazer previsão de tsunami, fica na floresta para poder medir incêndios, condições climáticas da floresta, né? Então, são equipamentos realmente muito pequenininhos, né? As características principais do nosso sensor é que ele tem energia muito limitada e ele tem que ficar funcionando por longos tempos. Então, você bota uma bateria nele, CR2032, bota uma pilha nele, alcalina, tá? E ele vai funcionar pelo tempo que tiver energia. Então, eles precisam de consumo muito baixo, né? Mas o nosso sensor não deixa de ser um computador. Ele tem o CPU, ele tem RAM, ele tem ROM e um ou mais sensores ambientais, né? Para isso, ele executa o sistema operacional pequeno, em geral orientado a eventos, né? O sistema operacional orientado a eventos, para gastar pouca energia, ele fica parado, ele não faz nada e fica quietinho no canto dele. Então, esses mais sensores, eles passam a maior parte do tempo sem fazer absolutamente nada. E quando acontece um evento, esse evento dispara um determinado processo, o processo executa rapidinho e para, né? Então, a ideia do nosso sensor é executar pouco para gastar pouco. Então, tem que ter um sistema operacional voltado para isso. E tem que ser pequeno o sistema, né? A memória RAM, os nós possuem memória RAM muito limitada e a duração da bateria é uma questão fundamental. Normalmente eles estão em lugares onde é meio complicado ir lá para trocar a bateria. Os programas eles são carregados antecipadamente, né? E os usuários não iniciam subitamente programas, né? Então o design é mais simples. Um exemplo de sistema operacional para nosso sensor é chamado TinyOS, né? Ou seja, Tiny pequeno, né? Pequeno sistema operacional. O nome já fala tudo. A Natália está falando, carros atuais possuem mais de 100 sensores, né? Controlar tudo isso em tempo real, tá? Existe hardware de apoio para isso, né? Porque senão ele ia ficar fazendo pooling o tempo inteiro. Está quase terminando aqui essa parte de zoológico, né? Nós temos ainda um outro tipo de sistema operacional que nós chamamos de sistema operacional de tempo real, né? É caracterizado, tá, como o tempo ser um parâmetro-chave. O sistema operacional de tempo real é aquele que ele tem que realizar as tarefas dele dentro de um tempo limitado. É passado o tempo como parâmetro e a máquina tem que se virar em resolver dentro daquele tempo, né? Então, o sistema tem que fornecer garantia absoluta de que uma determinada ação ocorrerá em determinado momento, né? Nós temos aí divisão entre sistema crítico e não crítico, onde o sistema crítico é aquele que a ação tem que ocorrer absolutamente dentro de um determinado momento, né? É um exemplo de um computador que, quando uma coisa acontece, ele tem que reagir imediatamente, ele não pode perder tempo, tá? É esse computador aqui, né? Um avião de guerra,
Se ele for perseguido por um míssil, ele tem que reagir instantaneamente. Ele sequer avisa o piloto de que está sendo perseguido pelo míssil, senão não dá tempo. Se ele for avisar, o tempo que o piloto leva para ler a mensagem já morreu, né? Então, um sistema operacional dessa maquininha, que tem um sistema operacional, né? Se o míssil, de repente, começa a perseguir, ele toma o controle e começa a fazer manobras evasivas para tentar livrar o avião. Já temos sistemas operacionais que são não críticos, onde perder um prazo ocasional não é desejável, tá? Mas também não causa tantos danos quanto, por exemplo, perder um avião lá de milhões de dólares, né? Por exemplo, uma usina de geração de energia hidrelétrica, né? A energia de uma usina é a água. É a água que está armazenada dentro do lago, né? Se você tem pouca demanda de energia e está deixando vazar muita água, você está jogando fora energia. Por outro lado, se você tem muita demanda de energia, você precisa abrir as comportas para gerar energia, senão vai ter uma falha no sistema, né? Mas existem bancos de capacitores, bancos de armazenamento de energia, né, que mantêm energia para ocasiões em que o sistema não responde tão rapidamente. Então, o sistema operacional de uma usina de geração de energia, por exemplo, ele vai controlar as comportas de acordo com o consumo de energia, né? E a comporta abrir um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, não vai fazer, ou fechar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, não vai trazer grandes prejuízos, né? São sistemas que a gente chama de tempo real não crítico. Então, esse sistema de tempo real embarcado executa apenas software inserido pelo projetista do sistema. Um sistema de tempo real ele tem que reagir dentro de um tempo. Então, se o usuário puder sair colocando qualquer coisa, é um abraço para o sistema, pode não resolver mais, né? Então, se o usuário pode botar seu próprio software, a proteção fica complicado. Como ele não pode acrescentar, a proteção acaba ficando mais fácil. Sistemas operacionais e cartões inteligentes. Então, vocês já viram a quantidade de tipos de sistemas operacionais que existem, né? Só a quantidade de tipos eu acho que já é maior do que algumas pessoas achavam que existiam de sistemas efetivos, né? Um outro tipo de sistema operacional é para cartão inteligente, né? Cartão inteligente são dispositivos do tamanho de cartão de crédito, contendo um chip para o CP, né? Esse cara aqui, cartões com chips, né? Eles possuem severas restrições de memória, né? Severas mesmo, tem praticamente nada de memória, né? De processamento e de energia, e eles têm que responder muito rápido. Então, ele obtém energia por contato, né? Conforme é feito o contato com o chip, por isso que é douradinho aqui, para fornecer o melhor contato, é feito o contato e toda a troca é feita por aqui, né? Quando o cartão é energizado, o sistema operacional tem que ser carregado quase que instantaneamente para que os aplicativos que estão aqui dentro possam responder. Alguns são energia por contato, que foi o que eu mostrei, outros são energia por indução, aqueles cartões por proximidade. Quando você aproxima o cartão, a maquininha gera um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, o cartão tem uma pequena bobina dentro dele, e essa bobina gera energia para o cartão. Então, alguns cartões inteligentes eles são orientados a Java, cartões com linguagem Java, e a ROM do cartão inteligente contém um interpretador para máquina virtual Java. Então, você pode baixar aplicativo para cartão, você pode baixar applet, tá? Então, esses cartõezinhos, para quem não imaginava, rodam programas, né? Alguns cartões ainda podem lidar com múltiplos applets ao mesmo tempo, inclusive tendo multiprogramação, tendo processos executando ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, uma das grandes funções desse cartão é trabalhar com transações criptografadas para evitar a própria clonagem do cartão, fazer liberação de crédito e tudo mais. Por aí? Bom, gente, então, o que a gente tinha para ver hoje é isso aqui, né? A partir da semana que vem, a gente vai ver a parte de conceitos do sistema operacional, né? Hoje foi para falar o que é um sistema operacional, ou o que são os sistemas operacionais, mostrar exemplos de sistemas operacionais. Aí, na semana que vem, a gente começa a entrar propriamente nos conceitos propriamente dito, para que a gente possa começar a entrar efetivamente em sistemas operacionais.
Tá perguntando, vou criar uma equipe da turma aqui no Teams. O que se chama? É uma equipe? Não, eu não pretendo criar equipe, não. Para quê? Por que você está perguntando? Você está com alguma ideia específica? É, professor, então, é porque tem alguns professores que eles montam uma equipe, né, como se fosse um grupo, na verdade, Aham. só que aqui dentro do Teams eles colocam os alunos que são daquela turma e quando tiver que passar, postar alguma coisa, né, como arquivo, alguma coisa de aula, vídeo, eles já deixam ali dentro daquela turma ali, entendeu? Por isso que Eu eu vou. perguntei. Não, eu vou usar o Canvas para isso. Ah, Tá? perfeito, perfeito, Eu vou, professor. inclusive, já tem lá no Canva esses slides aqui e eu vou colocando os outros também, tá? Para vocês poderem pegar. Tá? E eu vou Perfeito, passar trabalho para vocês, mas eu prefiro eu não definir as equipes, porque é para vocês poderem. Vocês se conhecem, né? Vocês estão no presencial também, né? Acho que já vi aqui, acho que algumas caras conhecidas que eu vi, inclusive, acho que hoje aqui na faculdade mesmo. Né? E eu vou passar trabalho para vocês e vou deixar vocês à vontade para se organizarem aí. Tá? A primeira nota desse trabalho, esse final de semana eu vou organizar todos os trabalhos e eu vou colocar no Canva como é. Semana que vem a gente também vai conversar sobre questão de nota, trabalho, como é que vai ser. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa, na chamada eu vou usar o próprio Teams. Tá? Então, o próprio Teams ele já me gera o arquivo de chamada, então está mais fácil para mim que a gente ganha tempo de não precisar ficar fazendo chamada nominal. Vou até baixar logo aqui uma lista de presença. Então, se ninguém tem mais nada, tá? A gente termina aqui. Tá? Eu gosto de ficar um pouco depois do horário, tá? Mas eu vou ficar aqui até exatamente às 20h20, que é o tempo final da aula. Aqui, quando for 8h30, eu vou ter que entrar em sala de aula, né? Para um plantão presencial. Mas até às 8h20 eu vou ficar aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma coisa, fazer uma pergunta, é só abrir o microfone e falar, me chamar aí. Tá? No mais, tá? O pessoal está liberado já. Tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação.